João capítulo 6, a partir do versículo 60, os ensinamentos de Jesus não eram difíceis de compreender, de entender, mas uma vez compreendidos, entendidos, para muitos era difícil de aceitar. Na mensagem anterior, nós falamos, Jesus dizendo ser o pão vivo que desceu do céu, dizendo aos judeus de onde ele havia vindo, do céu, de junto do Pai, e dizendo ser igual ao Pai, não ser igual ao Pai, mas dizendo ser Deus, quando ele diz eu sou, e dizendo sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. Jesus deixou bem claro que isto ele estava falando de uma forma figurativa, não é? Comer a sua carne, beber o seu sangue. Ele estava falando da necessidade do homem de alimentar-se dele, de viver dele. Não é? Quando também disse que o homem deveria trabalhar pela comida que não perece, a comida que dura para sempre. Não é verdade? Então Jesus estava usando essa figura, comer a minha carne e beber o meu sangue, essa figura de linguagem, para trazer o ensinamento de que o homem precisaria se alimentar dele, viver dele. Então os judeus, os escribas e muitos dos seus discípulos acharam difícil demais, vamos dizer assim, acharam difícil digerir esse ensinamento de comer da carne, de beber do sangue e principalmente de crer que Jesus diz ser Deus, quando Jesus declarou ser Deus. E aí gerou conflito, murmuração, por não aceitar o ensinamento do Senhor. Se nós somos cristãos, se nós somos de Jesus, se nós cremos em Jesus e somos cristãos verdadeiros, toda palavra é verdade para nós. Toda palavra é digna de confiança, digna de crédito. E para um cristão verdadeiro, ele não questiona nenhuma palavra. Ele simplesmente a aceita e recebe como palavra de Deus, palavra de vida, verdade para a sua vida, e a coloca em prática. E a vive. E se alimenta dela. Vive dela. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Nós vemos muito isso nos dias de hoje, Muitas pessoas acham certas palavras, certos sermões, certas pregações duras demais de se ouvir, de se conceber. Acham duras, acham difíceis de conceber, de crer, porque não tem intenção de praticá-la. Porque não tem intenção de viver dela. Porque praticar a palavra, viver a verdade, uma das coisas que é preciso é renúncia. E aí quando a palavra vem e diz que a pessoa precisa renunciar a algo, que ela não quer renunciar, que ela gosta muito, que ela é muito apegada a essa coisa, então ela diz que o discurso é duro, que a palavra é dura, que o sermão foi duro. E também quando a palavra vem dizendo que a pessoa precisa, se entregar, se doar mais, a pessoa também, e talvez ela não tenha interesse de viver tanto assim, a palavra de Deus, ela também diz que o discurso é duro, que é difícil de digerir, que é difícil de aceitar, não é verdade? Versículo 62. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, nosso Senhor sabe de todas as coisas, Quando você está na sua igreja, na sua cadeira ouvindo Deus falar através da vida do seu pastor, Jesus sabe direitinho como você está reagindo à palavra, como você a está recebendo em seu coração e o que você está dizendo dessa palavra em seu coração. Nosso Senhor é onisciente. Jesus, sabendo em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza?
esse ensinamento que eu trouxe para vocês, isso vai ser motivo de tropeço na vida de vocês? Vai ser motivo agora de vocês esmorecerem na fé e retrocederem? Não é mais fácil vocês acatarem e permanecerem vivos do que achar difícil de conceber, não executar tal palavra e morrerem novamente para Deus? Porque é isso que diz aqui nesse versículo. Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Jesus falou: eu vou voltar ao céu. Como seria então se vocês pudessem ver esse momento em que eu subirei de volta ao céu, onde antes eu estava, desde o princípio eu estava? Versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que o havia de entregar. Jesus, em sua onisciência, Jesus sabia os que não acreditavam no que ele dizia. Jesus sabia quais eram os que estavam ali trabalhando contra ele. Assim também como sabia daqueles que estavam ali de todo o coração e acreditava e recebia tudo que ele dizia. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Vocês não creem porque vocês não foram trazidos aqui por meu Pai, Jesus está dizendo. Vocês vieram aqui por diversos motivos diferentes. Não foram trazidos por meu Pai. E quem não é trazido por meu Pai, não crê em mim. Se meu Pai não der o dom, a capacidade da pessoa crer em mim, ela não crê. Jesus deixa isso aqui bem claro. Tudo depende do Pai. Tudo depende de Deus. Jesus ele disse que ninguém chega ao Pai se não for através dele. E Jesus disse que ninguém vem até ele se o Pai não o enviar. Então tudo depende de Deus e funciona assim. Deus, em sua compaixão e misericórdia, se compadece de uma pessoa e leva ela até Jesus, abre o entendimento dela para ouvir e entender uma palavra de salvação. E se essa pessoa recebe no coração essa palavra, aceita Jesus, passa a viver em Jesus, com Jesus, aí Jesus leva essa pessoa ao conhecimento do Pai. E aí começa a obra de salvação, de redenção na vida da pessoa. É assim que funciona, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando. Repetindo o versículo 65, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Jesus disse para aqueles que estavam criticando, murmurando, duvidando: vocês não estão aqui enviados por meu Pai. E isso aí também, fizeram com que eles se sentissem ainda mais o quê? Mais escandalizados, mais ofendidos. Versículo 66. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha só, é a peneira do Senhor. Às vezes Deus envia na igreja, na verdade, em um culto, em um sermão, em uma mensagem, uma palavra mais dura, uma palavra que toca mais forte, mais profundo, vamos dizer assim, na ferida. Isso aí é Deus sacudindo a videira. E aqueles que realmente têm o desejo sincero de obedecer a Deus em tudo e seguir Jesus até o fim, eles ficam. Aqueles que não têm essa firmeza não permanecem. Então, tem palavras que vêm para peneirar a igreja, para passar a igreja no crivo e mostrar quem realmente é de Deus e aceita tudo que é de Deus e quem não é. É só espectador, especulador, ou está ali por outro motivo, outro interesse pessoal, não interesse em Deus e em tudo que seja de Deus.
E se você observar, né, a igreja, você vai ver, né, quantas pessoas já não estão mais ali congregando porque acharam uma palavra, um mandamento, um ensinamento difícil demais. Porque não querem abrir mão, não querem pagar o preço, não é? Porque Jesus diz que a pessoa tem que aborrecer a própria vida. Jesus diz que a pessoa tem que pegar a sua cruz e seguir após ele, se quiser ser digna dele. Por isso que Jesus diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque nem todos querem pagar o preço, querem renunciar ao que tem que renunciar, pagar o preço que tem que ser pago. Não é verdade? Por isso que muitos vão ficando para trás, vão desfalecendo na caminhada, vão se perdendo pelo caminho. Em decorrência dessa mensagem, desse discurso, deste ensinamento, Jesus perdeu grande parte de seus discípulos. Quase todos voltaram para a sua antiga vida. Olha que tristeza. O cão voltando ao vômito, a porca voltando à lama, voltaram para a sua antiga vida, sua antiga religião, que tudo pode, né? Para a sua antiga situação desesperadora, sem Jesus, sem vida. Jesus Cristo é o caminho, mas essas pessoas se recusaram a andar por ele, por esse caminho, que é o único caminho que leva a Deus e leva à vida eterna, o único caminho seguro. E essas pessoas não quiseram trilhar esse caminho, o caminho da vida. E é claro também que essa deserção aí, né, vamos dizer, quase em massa, não foi surpresa nenhuma para Jesus. Jesus, quando começou esse discurso, esse ensinamento, Jesus sabia que isso iria acontecer. Ele é onisciente, ele é Deus, sabe todas as coisas. Ele conhece o coração de todas as pessoas. Ele sabe até onde você vai. Ele sabe se você vai até o fim ou não. Ele sabe. Sabe tudo de mim e de você. E o versículo 67, né? Jesus é maravilhoso, não é verdade? Jesus deixa bem claro nesse versículo também que ele não precisa das pessoas. São as pessoas que precisam dele, nós que precisamos dele. Versículo 67. Com certeza Jesus viu algo nos seus 12 apóstolos, alguma coisa eles falaram, não sei. Jesus virou para eles e disse, veja o versículo 67, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Isso é forte, né? Jesus olhou para os 12 e falou, vocês também querem se retirar? Querem segui-los? Vocês também vão desertar? E tem gente que fica dizendo por aí, né, que Jesus praticamente fica se humilhando para as pessoas virem até ele, ficarem com ele. Isso não existe. Jesus foi bem claro, vocês querem se retirar também? Sintam-se à vontade para retrocederem também, para dispersarem também. E aí responde Simão Pedro uma resposta bonita, né, que toca o coração da gente. E mostra que Pedro entendeu a mensagem, entendeu do que Jesus estava falando, sabia da necessidade do homem, do Salvador, de Jesus Cristo. No versículo 68, depois que Jesus pergunta, vocês também querem se retirar? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Só Jesus tem as palavras da vida eterna. Meu Deus, você vê as pessoas hoje deixando Jesus por bobagens, deixando a vida, a fonte verdadeira de vida, aquele que é vida e pode dar vida, para voltar para a morte.
para a miséria do mundo, para a miséria da realidade do homem sem Jesus. Para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Você vê Pedro dizendo, nós temos crido. Ele fala em nome dos 12. Para você ver, né? Mas pelo menos um deles ali, nós temos certeza que não acreditava em nada que Jesus falava. Não acreditava que Jesus veio do céu, que era filho de Deus, que no caso é Judas Iscariotes. Mas Pedro responde em nome de todos. Isso aí você vê como que não é difícil pessoas passarem desapercebidas, passarem uma impressão errada, mostrarem algo que não são, mostrar uma aparência de santidade, mas negando a eficácia dela, como a Bíblia diz. Como que é fácil a pessoa ser hipócrita e nós não percebermos. Respondeu Jesus no versículo 70, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Judas, Jesus diz, né, um de vocês é um diabo, se referindo a Judas. Quando Jesus recebeu Judas como um dos seus apóstolos, Jesus sabia como terminaria. Mas Judas recebeu as mesmas oportunidades, passou pelas mesmas experiências, viu as mesmas coisas, ouviu as mesmas palavras que todos os outros 11 ouviram. Seguiu o caminho da perdição porque quis. Não tinha que existir alguém para trair Jesus, não tinha que ter um Judas para Jesus ser crucificado. A crucificação é o propósito de Deus. Independente de Judas, um dos 12, o traiu, não, ele iria acontecer. Jesus fala, né, na Bíblia, na verdade o Filho do Homem vai da forma que tem que ir. Vai acontecer da forma que o Pai já planejou. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Coitado daquele que trai o Filho do Homem, que trai Jesus, a confiança que Jesus deposita, o tempo que Jesus gasta. Judas teve as mesmas oportunidades, escolheu o caminho da perdição por vontade própria, escolheu perder-se. E muitos crentes têm feito isso, têm feito essa mesma escolha de Judas, deixando a vida e escolhendo a perdição, traindo Jesus, na verdade, traindo o Salvador com esse mundo cruel, perverso, abominável. E repetindo, nem Pedro suspeitou que Judas fosse um incrédulo. E é o que eu falei antes, a pregação da palavra de Deus serve para peneirar a igreja, para peneirar o coração dos ouvintes. Deus chama os pecadores para junto do Salvador pelo poder da sua palavra, porque o Evangelho de Deus é poder para salvar. E os que rejeitam a palavra, rejeitam o Salvador. Como pode uma pessoa que rejeita a palavra, uma pregação, uma mensagem, não aceita em seu coração e diz que tem Jesus? É uma incoerência muito grande. Rejeita a palavra, rejeita o Salvador. Agora os que recebem a palavra, recebem o Salvador e experimentam um novo nascimento, a vida eterna. Você sente fome espiritual porque precisa de Deus, precisa de um Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.